Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso congresso. Meu nome é Marcos Becciolo, tenho formação em Engenharia de Eletricidade pela PoliUSP, já tenho um pouco mais de 20 anos de experiência em telecom, atualmente trabalho na Porto Seguro Conecta, primeira MVNO do Brasil, sou coordenador de produtos de M2M e IoT. Bom, hoje nós vamos falar um tema interessante, que é sobre o IMSI, que é muito legal para vocês que estão embarcando neste mundo de M2M. Não se assuste muito com essa palavrinha. Nos próximos slides, esse elemento será discutido um pouco mais em detalhes. Bom, para começar, gostaria de falar um pouquinho dos objetivos do nosso curso. Bom, quais são os objetivos? Vamos ver junto aí. O objetivo deste módulo é fornecer uma visão sobre o SIM card, focando nas funcionalidades do IMSI e seus múltiplos usos nas soluções IoT sobre as redes celulares GSM. Tá? Bom, pessoal, aí está o objetivo desse módulo. Importante ressaltar que soluções de IoT podem utilizar as mais diversas tecnologias, tais como Zigbee, LPWA, Bluetooth e outras. Nesse nosso bate-papo, o objetivo é focar na rede celular GSM 2G, 3G e 4G, que fazem uso justamente do SIM card e do IMSI. E agora entrando um pouquinho mais no detalhe. Vamos lá. O que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar sobre o SIM card, sua função, o que é o IMSI, o que é o perfil elétrico, o que é um APLI, que são configurações OTA, soluções contingentes através de roaming, soluções contingentes através de multi-IMSI, a evolução do SIM card, o eSIM, e um pouco sobre provedores de solução. E com um passo de cada vez, vamos começar por ele, o SIM card. Mas o que é esse tal de SIM card? Bom, o SIM card é um circuito impresso do tipo Smart Card, ou seja, aquele que a gente utiliza no bilhete único do metrô, por exemplo, de São Paulo, de grandes capitais, crachás para entrada em empresas, que servem para quê? Ele é utilizado para identificar, controlar e armazenar dados de telefones celulares, de tecnologia GSM. Ele armazena contatos, o menu personalizado da operadora para acesso a serviços, programas, diversos mecanismos de segurança e o mais importante, o IMSI, que a palavra em inglês nos remete a International Mobile Subscriber Identity. Existem vários tipos de SIM card, um para cada tipo de solução. Por exemplo, temos SIM card de diferentes tamanhos físicos, por exemplo, 2FF, 3FF, 4FF e até mesmo triplo corte. Nesse slide, vocês conseguem ver esses três tamanhos que eu acabei de informar agora. Eles estão aí, ó. O maiorzinho é o 2FF, que é o padrão, é aquele mais antigo, utilizado lá nos primórdios da telefonia, do GSM. O 3FF, que foi uma evolução, e o 4FF, que é aquele que a gente liberou toda a parte plástica dele, ficando apenas com a placa impressa. Esse, então, é o mais atual. A gente tem SIM cards com diferentes capacidades de armazenamento, por exemplo, de 8K até 128K. Isso é importante na definição da sua solução, porque você pode querer utilizar um pouco de memória para desenvolver algum tipo de aplicação. Você tem também SIM cards que têm conexão padrão, como os três estão vendo na sequência aqui no slide, que utilizam um conector externo, e o conectorzinho externo também está aqui no slide, é esse que está no canto superior, ou aquele do tipo SMD, que nada mais é que um circuito impresso realmente, que é soldável diretamente no dispositivo celular. Você pode ter SIM cards com plugin padrão ou plugin reforçado. Quando o plugin é reforçado, o SIM card pode suportar altas temperaturas, trepidação e até mesmo um número maior de escritas em memória. Se o SIM card tem um plugin padrão, ele vai ser utilizado por uma aplicação mais simples, mais tranquila, mais padrão também. Vamos falar um pouquinho de como que cada operadora faz com o seu SIM card, né? Cada operadora pode personalizar o seu SIM card através do perfil elétrico, que define as principais características do SIM card. Por exemplo, o tipo de autenticação, se vai ser Mini-Lineage ou COMP 128. PLM-List. O que é a PLM-List?
É a lista das operadoras que estão dentro do SIM-card e que vai orientar o dispositivo a se registrar na rede. Ou seja, vamos pegar um exemplo aqui das operadoras do Brasil para ficar bem claro para todo mundo. Eu posso colocar no meu SIM-card como lista de operadoras para registro, por exemplo, TIM, Claro, Vivo e Nextel. Ou seja, quando o dispositivo celular ler esta lista, ele vai tentar se registrar inicialmente lá na TIM. Havendo ausência dessa rede, ele vai para a segunda, que, como eu disse, é a Claro. E assim por diante. A operadora também pode personalizar um menu. Hoje em dia isso está um pouco em desuso. E aqui para a gente, em IoT, muito pouco a gente vai ver o uso de um menu de SIM-card sendo utilizado em aplicações. Mas para não deixar sem exemplo, o menu é onde você tem, antigamente você tinha joguinhos, você podia acessar o número de contato da operadora para eu entrar em contato com o call center da operadora, e outras funcionalidades que a operadora gostava de inserir. Você tem gravado lá o centro de mensagens, que é o endereço da SMSC ou daquele elemento de rede que é necessário para você enviar SMS. Outras funções que a gente tem também no SIM-card. Como o SIM-card é um smart card, ele possui memória, e lá nos primórdios do GSM era até maior do que a do celular. Alguns SIM-cards embarcam a tecnologia de contato, tipo NFC, aquela que você se aproxima de um outro dispositivo e os dois trocam informação. Vamos falar um pouquinho agora, vamos entrar um pouquinho no SIM-card e no IMSI. Qual a principal função do SIM-card? Como eu disse um pouquinho lá atrás, é a autenticação do cliente. Como que ele faz isso? Ele utiliza o IMSI, que é uma identificação única no mundo e que está armazenada no cartão SIM. Dessa forma, a identificação e o login do cliente é feito através do chip e não do aparelho. Por que foi feito dessa forma? O que foi pensado lá atrás, quando surgiu a tecnologia GSM? A vantagem disso seria permitir trocar um aparelho rapidamente, sem precisar envolver a operadora, bastando apenas trocar o chip. Ou seja, eu chegaria numa loja de uma operadora A e pediria o SIM-card. Não gostando mais daquela operadora, simplesmente iria na loja da operadora B, solicitaria um novo SIM-card, inseriria no aparelho e bola para frente. Então vamos passar então a discutir essa principal função de autenticação. Mas antes disso, a gente precisa entender um pouquinho mais sobre esse tal de IMSI. Primeira coisa, como eu disse, o IMSI é uma informação numérica que vai armazenada dentro do SIM-card. É um número que contém até 15 dígitos. Os 3 primeiros dígitos vão definir o país. Os 2 ou 3 dígitos seguintes vão definir a operadora de origem. Os demais dígitos vão definir exatamente a identificação individual da linha. Cada IMSI é amarrado a um SIM-card desde o processo de fabricação, feito em conjunto entre a operadora e o fabricante, de forma extremamente segura. Bom, vamos entender um pouquinho mais o que a gente está dizendo aqui. Bom, é uma identificação única no mundo todo, ou seja, se você chega com o teu celular brasileiro lá nos Estados Unidos e você tenta se registrar numa operadora celular dos Estados Unidos, você será identificado como um único assinante no mundo todo. O IMSI traz a informação de que país eu pertenço e qual a minha operadora. Essas informações são extremamente úteis, porque através dela, primeiro, a operadora que eu estou visitando vai conseguir dizer se eu posso me registrar nela. E, segundo, para onde eu devo encaminhar todo o meu pedido de registro. Cada operador em cada país é responsável por autenticar os seus próprios assinantes, independente de onde eles estejam, tá? Então, foi o que eu disse, esse número vai poder permitir a operadora visitada saber para qual operadora ela deve encaminhar o pedido de registro. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso nos 2 slides adiante. Vamos só dar uma olhada num exemplo de SIM-card agora. Está aí um exemplo de um SIM-card, de um IMSI, de uma operadora brasileira. 724, essa informação indica que é um IMSI ou um SIM-card do Brasil. 54
é uma operadora nacional. No caso, a Porto Conecta. E todos os 10 outros dígitos eu utilizo ali para definir o número de assinante, tá bom? Notem que com os 10 dígitos que sobram, eu consigo até praticamente 10 bilhões de SIM cards, 10 bilhões de IMSS, 10 bilhões de assinantes. É coisa pra caramba. Como a gente disse, né, o IMSS é utilizado no processo de autenticação do usuário. Vamos ver como é que funciona um pouquinho esse processo. Tá aí uma figurinha para a gente discutir. E essa função de autenticação é muito bacana, porque ela veio para impedir a clonagem de linhas e permitir a utilização do serviço celular em roaming, mantendo sempre o mesmo número. O que a gente falou, né? E dando um pouquinho mais de bit aqui nesse slide. A operadora e seus fabricantes controlam com o máximo cuidado todos os IMSS. Toda vez que a operadora precisa adquirir novos SIM cards, ela informa ao fabricante quais IMSS serão utilizados para este lote de SIM cards. Então ela tem uma relação, ela armazena toda a relação de IMSS numa tabela de controle mesmo. Tudo que foi usado e o que não foi usado. No final do processo de fabricação, o controle de IMSS, já atualizado, ou seja, informando que já estou utilizando esse novo bloco de IMSS, vai ser atualizado. Por que isso? Para que a operadora não corra o risco de pedir a fabricação de novos SIM cards com IMSS já utilizados. Isso seria um grande problema para a operadora. O arquivo que a operadora utiliza para solicitar novos SIM cards para o fabricante é denominado input file. E o arquivo, depois que feito o processo de fabricação, que o fabricante retorna à operadora, é denominado output file. O input file só contém a relação dos ICC-IDs. E o que são os ICC-IDs? São os números de séries dos SIM cards, nada mais do que um número de série, como se fosse o número de série de uma televisão, de um computador, de qualquer equipamento eletrônico que vocês compram. E o IMSS, que deve ser alocado a esse ICC-ID. Já o output file vai conter essas duas informações e também a chave de criptografia, KI, que foi criada pelo fabricante para cada SIM card. Essa chave é única e ela é que define todo o processo de autenticação com segurança. Essa informação da KI será carregada num elemento de rede da operadora denominado Authentication Center. Ou seja, olha na nossa figurinha aí, onde está essa KI? Ela estará presente no SIM card e quem faz a leitura dele? O dispositivo celular e também lá no Authentication Center, que é o AUC aí na figura. Então, toda vez que um assinante tentar se registrar, vamos voltar aqui na figurinha, toda vez que ele tentar se registrar, então ele vai mandar um pedido de authentication pela rede celular, pelas torres celulares. Esse pedido vai chegar até o HLR e o HLR vai fazer uma pergunta para o Authentication Center. Está correto ou não está correto? Se for uma chave válida, um IMSS válido, ok, ele retorna então a informação dos triplets de autenticação e retorna até o dispositivo celular, autorizando o processo de registro. Como eu disse, esse processo tem que ser bastante seguro. Então, para a operadora informar, trocar o input file e o output file com o fabricante, a gente também manda a informação toda criptografada, porque se o controle de chaves de criptografia cair em mãos erradas, você pode gerar a possibilidade de criação de clones na rede celular. Agora vamos falar um pouquinho sobre um outro tema importante. A gente tem que falar vários temas aqui para poder montar o nosso quebra-cabeça e entender um pouco mais a solução como um todo. Vamos falar do applet. O applet é o nome dado aos programas Java que são armazenados e executados pelo SIM card para criar funções que facilitam a vida do usuário. Vamos ver alguns exemplos. Por exemplo, inserir automaticamente o código da operadora de longa distância. Ou seja, já faz muito tempo que as operadoras utilizam esse artifício. O usuário não precisa mais ficar colocando, se ele é um assinante da Claro, ele não precisa ficar colocando o código 20
da Embratel para fazer chamada. Automaticamente ele insere. Esse SIM card tem um programinha dentro dele que permite essa inserção automática. Um outro exemplo, coletar, armazenar e enviar informações para a operadora toda vez que um determinado evento ocorrer. Por exemplo, um assinante tentou fazer 3 tentativas sem sucesso completar uma chamada. Não conseguiu, isso é registrado pelo SIM card e quando a linha tiver acesso à rede ou alguma coisa do tipo, isso é informado à operadora. E a operadora então começa a ter mais controle da sua rede, ela começa a identificar buracos na rede onde ela não tem cobertura. Quer um outro exemplo? Esse é bem bacana para a gente aqui do mundo de IoT. Trocar o IMSI do SIM card toda vez que um determinado evento acontecer. Por exemplo, suponha o seguinte, eu saí do país de origem, eu saí do Brasil, fui visitar a Argentina, por exemplo. Por alguma razão, um applet dentro do SIM card identificou essa mudança de país, de operadora, e fez a troca do SIM card. A gente vai ver um pouquinho mais disso adiante, por que serve essa funcionalidade, tá bom? É muito comum que as operadoras definam perfis elétricos distintos para os seus clientes IoT e os clientes consumer, ou seja, os clientes que utilizam um smartphone, um celular convencional para fazer chamada simplesmente. Perfis IoT podem exigir applets especiais, são mais simples, pois consideram que os dispositivos e as aplicações do mercado nem sempre vão seguir as normas 3GPP, que são as normas que regem todo o funcionamento da rede GSM, desde o 2G até o 4G, e que podem ter problemas de comunicação com o SIM card. Então, por exemplo, vamos dar um exemplinho aqui. Há dispositivos de IoT que não possuem tela. Imagine-se um applet que questiona o usuário que operador ele deseja usar e fica esperando ali a resposta do usuário sobre esse applet, né? Aquele applet de longa distância, por exemplo, que eu te disse agora há pouco. Tem dispositivo que, quando receber essa requisição, não vai ter problema algum, não vai ser impactado por nada. Outros dispositivos podem até travar. Então, para impedir que esse tipo de coisa aconteça, as operadoras diferenciam os perfis elétricos, que são as características que vão no SIM card. Em alguns dispositivos, esse tipo de interação pode inclusive causar o travamento da aplicação, que foi o que eu acabei de dizer. Por isso, esse tipo de applet é um forte candidato a ser removido de SIM cards de IoT. Muitas vezes é necessário alterar alguma configuração do SIM card de forma remota, over the air, que é o que a gente chama de OTA. E por isso, a gente agora entra em mais um tema importante na confecção de aplicações inteligentes de IoT, a possibilidade de alterar os parâmetros do SIM card remotamente. Vocês já pensaram na questão de tentar se alterar um parâmetro de um SIM card do tipo SMD, aquele que é soldado? Se eu não tiver essa possibilidade de fazer uma alteração over the air, somente fazendo um recall, trazendo o dispositivo até o seu local de confecção do seu dispositivo e quebrando a carcaça e tendo todo o prejuízo com esse tipo de ação. Como que eu posso ter a questão do over the air? Isso é feito através de um SMS especial, chamado SMS binário. Por que binário? Porque dentro dele a gente vai ter informações como se fosse um programinha realmente, que o dispositivo e o SIM card são capazes de entender. Quando esse SMS binário chega até o dispositivo entende que não é para ele, mas sim para o SIM card. E aí o SIM card, o dispositivo envia isso para o SIM card, que vai tomar as ações necessárias. Quando as alterações precisam ser feitas em áreas de memórias restritas do SIM card, ou seja, áreas de maior segurança, é necessário o uso de uma plataforma OTA realmente, dedicada para enviar esses SMS binários. Estas plataformas pertencem normalmente à operadora e armazenam chaves de criptografia que abrem a comunicação para alterar estas áreas do SIM card. Ou seja, não vão ser todas as aplicações IoT que podem fazer uso de todas as áreas do SIM card. Somente
a operadora é que tem condições de alterar determinadas áreas de memória do SIM-card, vamos assim dizer. Para outras questões, não. Vamos ver isso. SMS binários mais convencionais, aqueles que não necessitam de uma plataforma OTA, eles são utilizados para alterar, por exemplo, applets desenvolvidos por terceiros que normalmente são parceiros da operadora, ou pela própria operadora. A operadora também pode desenvolver seus próprios applets e alterar por sua livre e espontânea necessidade, vamos colocar assim. Agora que a gente falou bastante coisa e que eu espero que você já tenha aprendido alguns conceitos, a gente vai começar a entender como todas essas informações podem ser utilizadas para construir soluções IoT mais robustas, utilizando diversas redes e possibilidades. A primeira opção que a gente tem para uma solução mais robusta seria o uso de múltiplos SIM-cards. Por quê? Para que serviria essa opção, né? Nessa opção eu poderia permitir a escolha da operadora baseada na performance dela, por exemplo. Então, ou no nível de sinal. Suponha um dispositivo que comporte os 3 SIM-cards aí que a gente está vendo. Então, se eu chego numa área sem cobertura, por exemplo, vamos supor que eu tenha inicialmente me registrado na Oi. E eu me desloco, o meu dispositivo móvel se desloca. Se eu chegar numa área onde eu não tenho cobertura alguma da Oi, o que a minha aplicação pode fazer? Vou chavear para um SIM-card da Claro ou para um SIM-card da TIM, ok? Então eu aumento a minha possibilidade de cobertura e de disponibilidade de rede. Com relação à performance, aí eu teria que ter uma evolução na aplicação, mas é algo para ser pensado para você, desenvolvedor de IoT. Que seria o quê? Um dispositivo com mais de um modem para cada SIM-card que a gente tem. Cada modem ficaria o tempo todo registrado numa operadora. De tempos em tempos, a aplicaçãozinha que estaria embarcada no dispositivo deve realizar um teste simples de latência. O que é um teste de latência? Um ping, por exemplo, ou seja, você manda um pacotinho de ping desde o seu dispositivo móvel até a sua aplicação que está remota. E faz isso para as 3 operadoras. Aquela que respondeu o ping mais rápido é a que tem melhor performance, é a que está com a rede com melhor capacidade de transmissão de dados. E ali você utilizaria aquele SIM-card, aquela operadora, para transmitir toda a sua informação e ganhar, de fato, uma velocidade, uma performance melhor na ponta. Essa solução, de fato, é muito robusta e inteligente. Porém, qual que é o problema dessa solução? É a mais cara possível. Sem contar que você vai precisar de um número de desenvolvimentos na aplicação. A sua gestão e logística vai ficar um pouco mais complicada. Você vai ter que controlar mais de uma operadora no seu estoque. Mas, de fato, repetindo, é uma solução bastante robusta. Vamos ver uma segunda opção, que seria o SIM All-in-One, ou seja, tudo em um. Imagine a possibilidade de eu ter um SIM-card um único SIM-card com as 3 ou mais operadoras desejadas, né? Como que a gente conseguiria essa possibilidade? Através de operadoras que fazem roaming nacional ou internacional, ou através de soluções multi-IMSI. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso nos próximos slides. Bom, para começar, vamos falar da primeira solução que a gente falou, a usar o roaming nacional. A operadora virtual Porto Seguro Conecta tem acordos de roaming nacional com as operadoras TIM e Oi. E o IMSI dela, o 7454, como a gente viu lá atrás, pode se registrar nas 2 operadoras transparentemente, ok? Como funciona isso? Bom, simples. Esse é inclusive o mesmo princípio do roaming internacional. As operadoras negociam um acordo para permitir que assinantes de uma das operadoras possam utilizar a rede da outra operadora. A operadora cujos assinantes ou IMSIs utilizam a rede de uma operadora é denominada operadora de origem ou visitante.
E a operadora que permite que assinantes ou IMSS de outra operadora utilizem sua rede é chamada de operadora visitada. Por conta do acordo de roaming, as duas operadoras são integradas, seja diretamente, seja através de empresas denominadas hub de roaming internacional. Quando um IMSS da operadora visitante tenta se registrar na operadora visitada, ele é reconhecido como um IMSS parceiro. E através dessa integração que a gente acabou de falar, que as duas operadoras se conectam, o pedido de registro é encaminhado para a operadora de origem, que irá liberar ou não o registro. O IMSS da visitante, que tenta se registrar na rede da visitada, é reconhecido e é impedido de se registrar já na tentativa, ou seja, envio o registro lá para a minha operadora de origem. A Conecta pode fazer acordo de roaming por conta da regulamentação das MVNOs, que dá essa liberalidade. Para mais detalhes sobre as soluções disponíveis, consulte um representante comercial da Conecta. A troca de operadora é definida pelo dispositivo móvel, que pode solicitar a troca de forma automática, ou seja, baseada na ausência total de cobertura de uma das operadoras, ou do nível de sinal. Também pode ser feita de forma manual, ou seja, a aplicação vai e solicita esse registro. Uma outra possibilidade de solução é a operadora virtual Vector Mobile, que usa um SIM card do tipo multi-IMSS. Ou seja, dentro do seu SIM card existem vários IMSS, que podem ser utilizados para se registrar em várias operadoras, que permite o roaming tanto em operadoras nacionais quanto internacionais. Vamos entender um pouquinho mais sobre a solução multi-IMSS. Na fabricação do SIM card são carregados um ou vários IMSS de várias operadoras. Pelo menos um destes IMSS possui acordo de roaming global ou nacional. É o que a gente chama de IMSS base, que é capaz de se registrar em várias operadoras do mundo. Estes SIM cards também possuem um applet especial, que ao detectar uma condição específica, promove o chaveamento para uma outra operadora. Nós vamos ver isso mais adiante, fiquem tranquilos. Então, esse slide apenas apresenta o processo de carga dos IMSS no processo de fabricação. Ou seja, você tem um IMSS base, e nesse IMSS base eu insiro nesse SIM card, eu insiro, além do IMSS base, diversos outros IMSS das operadoras mais diversas possíveis do mundo, ok? O processo de registro, como que funciona? Ele vai ter que se registrar, o SIM card, imagina o seguinte, eu estou lá na operadora Orange, estou lá na França, estou na Europa, com um SIM card e eu preciso fazer um primeiro registro. Como que eu tento esse primeiro registro? Através do IMSS base, que vai enviar um Authentication Request para a rede, e como ele já possui acordo de parceria com a Orange, vai receber um Authentication Accept. Só recapitulando um pouco o processo de registro, né? Vamos lá, vamos fazer uma introduçãozinha também. As operadoras que cedem os IMSS, por exemplo, esse IMSS base, por exemplo, foi cedido por alguma operadora, são denominadas operadoras sponsors. Para se registrar no maior número possível de operadoras no mundo, deve existir pelo menos um IMSS de uma operadora que fez acordo de roaming com todas as operadoras, que é o IMSS base, como a gente falou. Porém, para reduzir custos com as tarifas de roaming, que costumam ser muito elevadas, é inserida na sua um SIM card com um applet inteligente. E ao identificar o país e até mesmo a operadora que eu estou tentando me registrar, define qual IMSS tem melhor acordo comercial. E então, por meio deste applet, eu faço um chaveamento e o novo IMSS, aquele que tem o melhor acordo comercial, é o IMSS que passa a ser utilizado para o registro. Em algumas localidades, o IMSS, inclusive, pode ser local, ou seja, da própria operadora em que se está tentando fazer o registro. E dessa forma, o custo é praticamente de uma chamada local. Vamos dar uma olhada aqui, então, nesse slide, né? A gente, então, tem um IMSS que está lá na Argentina, ele está com um IMSS base, e ele se deslocou até o Brasil. Quando chegou no Brasil, ele identificou o quê? Que aquele IMSS base não tem um bom acordo aqui no Brasil, mas
reconhece um outro IMSI, que é o 72454, que tem um acordo com a operadora Oi. Então, o applet faz a troca para este novo IMSI. Então, sendo capaz de fazer um registro em uma chamada local. O que a gente tem nesse slide aqui? A possibilidade de inserir novos IMSIs, sempre que novos acordos vão sendo fechados. O provedor da solução multi-IMSI está sempre buscando novos IMSIs de outras operadoras para inserir na solução. Por que isso? Porque maximizar o número de IMSIs irá reduzir o custo com as tarifas de roaming e aumentar a cobertura global. Isso só traz vantagens à solução. Toda vez que um novo IMSI precisa ser inserido no SIM card, a gente utiliza o processo via over the air. Porque, como já falamos, é inviável e custoso fazer um recall do SIM card para fazer a reconfiguração em bancada. Quais são as vantagens da solução multi-IMSI comparadas com a solução, aquela solução inicial que a gente viu com vários SIM cards no mesmo dispositivo? Bom, eu vou ter maior cobertura, inclusive internacional, mais redundância, ou seja, se por qualquer razão uma operadora apresentar falhas, o SIM card vai ter opções e tentar se registrar através de um outro IMSI. Mais qualidade. O SIM é gerenciável mais facilmente, sendo possível direcioná-lo a uma ou outra operadora. Por exemplo, se a operadora atual apresenta alta latência ou congestionamento, o SIM pode ser configurado via OTA para registrar em outra operadora. Ou seja, a aplicação fica ali monitorando a performance da operadora. Identificou que não está bacana, posso via OTA mandar um comandinho para o SIM card e falar: troque agora, vamos tentar uma outra operadora porque essa não está bacana. Agora que a gente viu essas soluções, vamos entender um pouquinho sobre o eSIM, que é o novo padrão que está sendo promovido pela GSMA, a associação que representa as operadoras de telefonia GSM em todo o mundo. Bom, ele virá em forma de SIM card integrado, ou seja, voltamos ao dispositivo e SIM card num único elemento, não tenho mais o SIM card à parte, ou seja, o eSIM ele é muito mais um SMD do que um SIM card que a gente pode plugar no dispositivo, que permanece dentro do telefone, não precisa ser removido. Algo que os fabricantes de dispositivos eletrônicos, como laptops, notebooks, têm bastante interesse em adotar para outros aparelhos que podem ser integrados à internet das coisas. Eu vou dar só um bit aqui no eSIM para os smartphones. Tá? Ele vai ser compatível com todas as operadoras, tem que ser compatível com todas as operadoras de telefonia, né? O que significa que o usuário pode optar por mudar de operadora com um simples telefonema, ou mesmo uma plataforma inteligente, uma autogestão desenvolvida no dispositivo, que vai evitar a visita a lojas físicas, por exemplo, para comprar um SIM card. Basicamente, todas as informações serão editáveis no SIM card, o que vai dispensar a troca física, conforme a gente falou. A premissa básica para o eSIM é que ele seja completamente padronizado entre os fabricantes. Embora a nossa amiga Apple, como a gente já conhece, o padrão deles, já tem uma opção própria, o Apple SIM. Como o eSIM exige um novo tipo de hardware, a novidade vai levar um tempo aí para se popularizar no mundo dos smartphones. E, como sempre, quem vai puxar essa tecnologia serão a Apple, através de um iPhone 7, muito provavelmente, ou a Samsung com o Galaxy 7. Como a gente disse, todas as operadoras precisam estar prontas para o eSIM, porque quando um assinante quiser trocar de operadora, sem trocar de SIM card, né, ela vai ter que ter a possibilidade de fazer o envio deste assinante, que pertencia a ela, para uma outra operadora. Então, isso vai levar um tempo ainda, mas já está caminhando, lá fora principalmente e aqui no Brasil também. Agora vamos falar então do eSIM para o nosso mundo, para o IoT. Esse sim já é uma realidade. A solução é baseada num SIM card multi-perfil, né, em uma plataforma denominada Subscription Management, ou simplesmente o pessoal apelidou de Subman,
que permite à operadora ou ao usuário definir a operadora de registro. Fabricantes de SIM card como o Gemalto e ID, que também desenvolvem as plataformas Submen, já iniciam trials com operadoras nacionais. Bom, primeira coisa que a gente tem que falar aqui. O SIM multiperfil, para ficar um pouco mais claro, ele deve ser comparado a um SIM card contendo vários SIM cards, um de cada operadora. Tentando clarificar um pouquinho mais. No SIM card da operadora A, tem um IMSI próprio, menu próprio, applet próprio, memórias próprias, centro de mensagem próprio. O mesmo acontece com o SIM card da operadora B. Quando a gente constrói um SIM card multiperfil, as características, que é o que a gente chama de perfil elétrico, de cada uma das operadoras, são copiadas de forma exata dentro do SIM card. É como se eu tivesse dentro do SIM card várias áreas de memória e cada área de memória dessas representasse um SIM card de cada operadora. Já o SIM multi-IMSI, que é o que a gente viu um pouco atrás, ele possui um único perfil elétrico, que é definido pelo provedor da solução multi-IMSI. E ele conta com vários IMSIs de várias operadoras. O perfil não é trocado com frequência, como ocorre aqui no SIM card multi-IMSI. No multiperfil é trocado normalmente através da plataforma Submen. Já o IMSI, no perfil multi-IMSI, trocado através do applet. A gente vai ver um pouco disso no próximo slide. Bom, aqui a gente tem um exemplo de como que funciona a plataforma Submen. O usuário, seja ele a operadora ou seja o desenvolvedor da aplicação, requisita o pedido de troca. Nota o seguinte, o perfil default que a gente tem aí é o perfil considerando que ele tem o perfil da Porto Seguro Conecta, neste exemplo. Quando o usuário solicitar a mudança, o que vai acontecer? A plataforma pede o chaveamento do perfil e aí então eu deixo de ser um perfil da Porto Seguro Conecta e me transformo num perfil da Vivo. É assim que funciona o Submen. A comunicação entre o Submen e o SIM card também é feita através do OTA. Só que a gente utiliza para isso um protocolo chamado HTTP OTA. Porque o número de informações que eu utilizo para fazer a troca de um perfil é muito maior do que o número de informações para fazer uma simples troca de IMSI. E então eu evoluo a comunicação entre a operadora e o SIM card para o mundo de dados. Bom, pessoal, estamos chegando ao fim do nosso encontro. Espero que tenha sido bastante proveitoso, que sejam úteis para vocês desenvolverem aplicações, para o sucesso aí das aplicações de vocês. Se vocês quiserem se aprofundar um pouco mais nesse tema, se vocês tiverem sugestões, não deixem de entrar em contato, ok?